Um rio de aço e vapor que corta o continente parece respirar, soltando nuvens de vapor quente que se misturam ao cheiro metálico de óleo e ao eco dos motores rugindo nas comportas. Mas será que esse gigante de 82 quilômetros, responsável por 40% do trânsito de contêineres mundiais, ainda está livre de disputas? Enquanto Washington pressiona por passagem gratuita, Pequim recua do Belt and Road e um ex-presidente dos Estados Unidos ameaça retomar o controle, o futuro do Canal de Panamá se transforma em um tabuleiro de xadrez geopolítico, onde cada movimento pode mudar o rumo do comércio global. O que realmente está acontecendo nas águas que unem Atlântico e Pacífico? Nas últimas semanas, o secretário de Estado Marco Rubio chegou ao Panamá em sua primeira missão internacional, percorrendo as comportas que movem mais de 13 mil navios por ano, cerca de 5 a 6% do comércio mundial. Ele confrontou o presidente panamenho José Rua Molino questionando como os Estados Unidos passaram de prometer pagar pelo canal a exigir passagem livre sem custos. Por outro lado, o Panamá, surpreendentemente, abandonou o projeto chinês de infraestrutura, levantando dúvidas sobre quem realmente controla as rotas. Os números não mentem. Em 2024, 52% das travessias tiveram origem ou destino nos Estados Unidos, e até 14 mil embarcações evitam o contorno sul da América do Sul, economizando até 16 dias de viagem. Mas, se o canal enfrentar restrições por seca ou pressões políticas, como reagirá a cadeia de suprimentos global e, sobretudo, o preço dos bens na Austrália, que sente o impacto de cada aumento nas tarifas de frete? A tensão se intensifica quando Washington acusa a China de operar o canal, embora a autoridade panamenha afirme que o controle está nas mãos locais, e aponta que investimentos chineses em portos nas duas fissuras dão ao gigante asiático uma presença estratégica invisível. Enquanto isso, a administração que sucedeu o ex-presidente insiste que o canal não pode permanecer nas sombras de interesses estrangeiros. Se o canal fosse realmente entregue a quem detém a maior parte dos direitos de passagem, quais seriam as consequências para os navios que ainda dependem dele? A resposta paira no ar, como uma neblina sobre o oceano, pronta para desvelar-se nos próximos dias. Será que o Canal do Panamá está prestes a virar o palco de uma disputa entre as maiores potências do planeta? O som grave dos motores das embarcações ecoa nas margens, enquanto o cheiro intenso de óleo perfuma o ar úmido. A rotatória de 82 quilômetros, construída entre 1904 e 1914, ainda move cerca de 6% do comércio marítimo mundial e 40% dos contêineres dos Estados Unidos. Resumo da cena anterior: o aumento vertiginoso dos fretes marítimos já está abalando economias distantes. Em 2024, o Banco Central apontou que os custos de transporte subiram assustadoramente, impulsionados pelo conflito no Mar Vermelho e pela seca que reduziu a capacidade do canal. O aumento ainda não traduziu em inflação de bens na Austrália, mas o risco de que isso ocorra persiste, como uma tempestade à vista. Como o preço do combustível pode mudar o preço da fruta na sua mesa? Resumo da tensão econômica: quase 13 mil navios atravessam o canal anualmente, representando 5-6% do comércio global. Um navio a 20 nós levaria 11 dias de São Francisco a Nova York usando o canal, mas precisaria de 27 dias se contornasse o extremo sul da América do Sul. Essa diferença de tempo e custo atrai até 14 mil navios por ano, e agir por evitar a longa jornada. O que acontece se essa rota vital for bloqueada? Resumo da disputa de poder: Estados Unidos controla 52% das travessias em 2024, com origem ou destino em portos americanos. Donald Trump tem repetido que o canal está nas mãos da China, acusando-a de violar tratados e prometendo retomar o controle com força. A retórica ressoa como um trovão distante. Mas será que há realmente uma presença militar chinesa operando o túnel aquático? Resumo das suspeitas chinesas: a China, embora não administre o canal, detém 21,4% do volume de carga que passa por ele, sendo a segunda maior usuária depois dos Estados Unidos. Empresas de Hong Kong e da China continental operam terminais nos dois lados do canal, e leis de segurança nacional podem obrigar essas companhias a cooperar em coleta de informações para Pequim. Se um conflito global explodir, esses portos poderiam se transformar em pontos de espionagem, como faróis sombrios na neblina. Resumo da resposta panamenha: o presidente José Raul Molino recusou conceder trânsito gratuito a navios governamentais dos Estados Unidos, acusando Washington de mentiras intoleráveis. O Estado panamenho afirmou que o tratado garante neutralidade e acesso internacional ao canal,
e que qualquer tentativa de tomar de volta será enfrentada com firmeza. O que acontecerá se a pressão americana se intensificar? A trama se desenrola como um navio em mar aberto, cheio de ondas de incerteza. Cada decisão pode alterar rotas comerciais, preços e alianças. Enquanto os ecos de negociações secretas continuam, o futuro do Canal do Panamá permanece suspenso, à espera do próximo sopro de vento que mudará o rumo da história. Na sequência dos recentes desdobramentos, o Canal do Panamá, que movimenta até 40% do comércio de contêineres dos Estados Unidos e cerca de 6% do tráfego marítimo mundial, está se transformando no palco de uma disputa entre grandes potências. O que poderia parecer apenas uma pista de água agora ameaça reorganizar rotas comerciais, elevar custos de frete e até modificar alianças estratégicas. Já sentiu o cheiro de combustível pesado misturado ao vapor do oceano ao imaginar milhares de navios cruzando as eclusas? Na parte anterior, destacamos a preocupação de líderes americanos com a crescente presença chinesa. O secretário de Estado Marco Rubio advertiu que o status quo, um canal supostamente neutro e acessível a todos, se tornou inaceitável. Dados recentes mostram que, em 2024, 52% das travessias tiveram origem ou destino nos portos dos Estados Unidos, enquanto a China, segundo relatórios, respondeu como o segundo maior usuário, responsável por 21,4% do volume de carga entre outubro de 2023 e setembro de 2024. Será que o mito de que a China controla o canal tem fundamento, ou é apenas uma arma retórica? Retomando o ponto anterior, o presidente panamenho José Raul Molino rejeitou veementemente as exigências de passagem gratuita para navios americanos e descartou as acusações de influência chinesa direta. Desde 1997, a Ulcherson Holdings, filial de um conglomerado de Hong Kong, opera 2 portos, um no Atlântico, outro no Pacífico, sem, porém, deter o controle da via navegável. O estreitamento das eclusas causado pela seca tem encarecido o frete. E o Banco Central da Austrália alertou que o aumento dos custos ainda não se traduziu em inflação de bens, mas pode fazê-lo se persistir. Você consegue imaginar o barulho de cascos metálicos batendo nas paredes das eclusas enquanto o nível da água diminui? A decisão de Panamá de não renovar sua participação no projeto Belt and Road, anunciado em 2017, surpreendeu o mundo. Esse movimento rompeu um vínculo que incluía reconhecimento diplomático a Taiwan e acordos de investimento que favoreciam a presença chinesa nos terminais. Agora, com o presidente norte-americano insinuando retomar o controle do canal, uma ameaça que, segundo ele, desencadeará consequências muito fortes, a tensão sobe a níveis críticos. O que acontecerá se os Estados Unidos optarem por uma ação militar ou econômica direta? O futuro do comércio global está à beira de uma reviravolta inesperada, e o próximo passo pode mudar para sempre o mapa das rotas marítimas. Continua. Você já imaginou que o Canal do Panamá, essa artéria de 82 quilômetros que liga o Atlântico ao Pacífico, pode estar se tornando o próximo tabuleiro de xadrez entre potências mundiais? E se, ao girar a chave da história, um acordo milenar fosse quebrado por uma decisão inesperada de um pequeno país latino-americano? No último ano, o canal, obra-prima concluída entre 1904 e 1914, movimentou cerca de 6% do comércio marítimo global e 40% das cargas em contêineres dos Estados Unidos. Cerca de 13 mil navios, representando 5 a 6% do total mundial, atravessam anualmente, evitando a perigosa volta ao Cabo da Boa Esperança. O cheiro de óleo queimado, o som retumbante das turbinas e a bruma salina são o pano de fundo dessa rotina vital. Entretanto, a neutralidade prometida pelos tratados de 1999, que garantem ao próprio Panamá total posse, mas reservam aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente se necessário, está sendo questionada. Mais de 52% das travessias em 2024 partiram ou terminaram em portos americanos, enquanto a China, ainda que não controle diretamente o canal, já domina 21,4% do volume de carga entre outubro 2023 e setembro 2024, graças a terminais operados por empresas de Hong Kong e do continente. Você sente a tensão no ar quando se pensa que duas potências podem estar usando os mesmos portos como base de coleta de inteligência? Em 2017, o Panamá abortou seu reconhecimento diplomático a Taiwan e firmou laços formais com a China, ingressando na iniciativa Cinturão e Rota.
Essa aliança trouxe investimentos massivos. Terminais no Atlântico e no Pacífico foram entregues a corporações chinesas, como a Ulcherson Holdings, subsidiária de conglomerado de Hong Kong. Mas, em um movimento inesperado, o presidente panamenho José R. Molino anunciou que o país não renovará o acordo da iniciativa. Por que um governo tão próximo de Pequim decidiria recuar agora? A resposta ecoa nas paredes de salas de reunião em Washington e nos corredores do poder panamenho. Enquanto o ex-presidente Trump ameaça retomar o controle do canal, alegando que a China o domina, afirmação que, até o momento, carece de evidências concretas, a realidade é mais sutil. Leis de segurança nacional chinesas podem obrigar empresas a cooperar com serviços de inteligência, transformando infraestrutura portuária em possíveis alvos de espionagem. Se a tensão escalar, quais serão as consequências para nações dependentes do comércio marítimo, como a Austrália, que já aprendeu a dureza de confiar em um porto arrendado a uma empresa chinesa por 99 anos? E então, quando se pensa que a disputa está resolvida, surge um novo fator: o próprio Panamá, agora detentor soberano do canal, recusa-se a conceder passagem gratuita às embarcações governamentais dos Estados Unidos, chamando-os de mentira intolerável. O Departamento de Estado declara que os navios americanos podem transitar sem taxas, mas a contradição permanece. O que acontecerá quando o canal, símbolo de cooperação internacional, for usado como ferramenta de pressão geopolítica? O futuro do comércio global pode depender de uma decisão que ainda está sendo escrita nas sombras do Istmo. O controle dos portos dá à China um pé firme na região, sobretudo nas duas bocas do canal. O secretário de Estado Marco Rubio exigiu que o Panamá elimine a influência do Partido Comunista sobre a zona do canal. Essa zona faz parte de uma tendência maior de investimentos chineses nas rotas marítimas globais. Gancho. Por que a China está disposta a investir bilhões para dominar os caminhos que ligam o Atlântico ao Pacífico? Em um flashback, lembra o som do motor de um navio raspando a água, o cheiro salgado que invade a cabine, a vibração constante sob meus pés ao cruzar o estreito. Era 1997, quando a Ulcherson Holdings, filial de um conglomerado de Hong Kong, inaugurou terminais de carga nos dois lados do canal. Desde então, a presença chinesa só cresceu. Resumo da parte anterior: o domínio dos portos oferece à China um ponto de apoio estratégico. Hoje, a China controla 21,4% do volume de carga que atravessa o canal, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que representam 52% das travessias em 2024. O canal, com seus 82 quilômetros, transporta cerca de 6% do comércio marítimo mundial e 40% dos contêineres norte-americanos. Mais de 13 mil navios, entre 5 e 6% do comércio global, utilizam a passagem anualmente. Mas há um detalhe sombrio: as leis de segurança nacional chinesas podem forçar empresas, inclusive de Hong Kong, a apoiar operações de inteligência e militares. Se a rivalidade estratégica aumentar, esses investimentos podem transformar rotas essenciais em armadilhas para nações como os Estados Unidos e a Austrália. Cliffhanger: o que acontecerá se a Austrália, dependente do comércio marítimo, enfrentar um bloqueio inesperado nas duas extremidades do canal? O Panamá, por sua vez, recusa as exigências americanas de passagem gratuita para navios dos Estados Unidos. O presidente José Raul Molino acusa Washington de espalhar mentiras intoleráveis sobre o canal. Enquanto Trump insiste que retomará o controle da água centenária, o Estado-Maior dos Estados Unidos afirma que navios governamentais já podem transitar sem taxas, mas a tensão permanece. Gancho final: será que a promessa de Trump de recuperar o canal vai desencadear um conflito que mudará o rumo do comércio mundial? A resposta pode estar nas próximas decisões de Quito, Brasília e Canberra, que observarão atentamente cada movimento nas duas bocas do canal. O futuro das rotas marítimas está em jogo, e o mundo aguarda para ver quem realmente comandará esse corredor vital. Você sabia que o Canal do Panamá está prestes a se transformar no maior tabuleiro de xadrez entre superpotências? A disputa que há poucos dias reacendeu pode mudar o rumo do comércio global. O Panamá acabou de negar a proposta dos Estados Unidos de tornar a travessia gratuita para navios governamentais. A Casa Branca alegou ter acertado um acordo, mas o Departamento de Estado informou que, a partir de agora, embarcações americanas podem cruzar o canal sem pagar tarifas, alegando uma economia de trilhões de dólares.
Essa decisão vem logo depois de o governo panamenho afirmar que controla totalmente a cobrança de pedágios, sem ajustes. O que desencadeou essa tensão? 4 dias antes, Donald Trump repetiu uma acusação sem fundamento, que o Panamá teria devolvido o canal em 1999 em troca de uma suposta tomada pela China, prometendo retomar o controle com força ou algo ainda mais drástico. O secretário de Estado Marco Rubio, ao lado do presidente panamenho José Ramon González, declarou que a influência do Partido Comunista Chinês na zona do canal é inaceitável e que, sem mudanças imediatas, os Estados Unidos terão de usar medidas militares para proteger seus direitos. Mas por que o canal é tão valioso? Ele transporta até 40% das cargas em contêineres dos Estados Unidos e cerca de 6% do comércio marítimo mundial, com aproximadamente 13 mil navios passando por ano. Mais da metade desses atravessamentos, 52%, tem origem ou destino nos portos americanos. A China, por sua vez, responde por 21,4% do volume de carga, tornando-se o segundo maior usuário. Imagine o som dos motores rugindo. O cheiro salgado da água que se agita ao abrir as comportas, a vibração do aço sob seus pés enquanto os navios deslizam pelos 82 quilômetros que ligam o Atlântico ao Pacífico. Se o canal fosse bloqueado, a rota de São Francisco a Nova York levaria 27 dias em vez de 11, elevando o custo de bens importados até na Austrália, que já sente o peso de fretes marítimos em alta após a crise no Mar Vermelho e a seca que reduziu a capacidade do canal. E aqui vem a reviravolta. O Panamá decidiu encerrar sua participação na iniciativa Cinturão e Rota da China, após pressão americana. A decisão surpreende, pois o país havia estreitado laços com Pequim, reconhecido a China em 2017 e permitiu que empresas de Hong Kong controlassem portos estratégicos nas duas entradas do canal. Embora a autoridade do canal ainda seja panamenha, as leis de segurança chinesas podem obrigar essas empresas a colaborar com a inteligência de Pequim. A pergunta que fica no ar: será que os Estados Unidos realmente tentarão retomar o canal à força, como insinuou Trump, ou a ameaça ficará apenas no discurso? Analistas apontam que um confronto armado seria improvável, mas a pressão para limitar a influência chinesa na região está longe de acabar. Enquanto isso, na Austrália, a lembrança amarga da concessão do Porto de Darwin a uma empresa chinesa por 99 anos alerta para os riscos de depender de infraestrutura controlada por Pequim. Assim, o futuro do Canal do Panamá permanece incerto. As manobras diplomáticas, os acordos econômicos e as ameaças veladas criam um clima de suspense que pode redefinir a geopolítica marítima. O que acontecerá quando as grandes potências realmente cruzarem os braços sobre este corredor vital? O próximo capítulo dessa história ainda está sendo escrito, e o mundo inteiro observa, como um espectador em silêncio, aguardando o som do próximo alvoroço nas águas do canal. O Canal do Panamá sempre foi um ponto central nas trocas comerciais globais, mas atualmente se transformou em um campo de disputas entre potências mundiais. A rejeição dos Estados Unidos ao pedido de passagem livre pelo canal, a retirada da China do projeto Sinterruta e as ameaças de Donald Trump de retomar o controle do canal geraram uma série de eventos que podem alterar o equilíbrio global. Mas o que realmente está acontecendo no Canal do Panamá? Em um momento crucial, Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, está em uma missão diplomática no Panamá. Durante sua visita, ele conversou com o presidente José Rua Molino questionando como a relação dos Estados Unidos com o Panamá mudou, passando de um desejo de adotar um enfoque mais acolhedor para um recente sentimento de hostilidade. Por que o Panamá, por um lado, se recusa a permitir a passagem gratuita para os Estados Unidos, enquanto, por outro lado, interrompe sua colaboração com a China? As prioridades da política externa de Trump focam na segurança econômica e nacional. O Panamá, um pequeno país da América Central que controla uma das rotas marítimas mais vitais do mundo, é fundamental nessa estratégia. O canal, construído entre 1904 e 1914, pode ser crucial para o comércio global, sendo responsável por cerca de 40% do tráfego de contêineres dos Estados Unidos. Porém, o que poucos sabem é que a infraestrutura marítima está se tornando um campo de batalha em um novo tipo de guerra econômica. Com 52% das transações no canal originando-se ou tendo como destino os Estados Unidos, Trump se considera ameaçado pela crescente influência da China. Ele afirma que o canal, de certa forma, está sob controle chinês. Mas será que essa afirmação tem fundamento?
A verdade é que, embora a China não tenha controle direto sobre o canal, seu investimento e influência aumentaram. A Panamanian Canal Authority, que administra o canal, é uma agência governamental independente, mas as operações têm se tornado cada vez mais influenciadas por esses investimentos. A presença da China é a segunda maior no canal, representando 21,4% do volume de carga, muito por conta de suas parcerias estratégicas e investimentos em portos. Em um movimento que gerou alarmes, o presidente do Panamá anunciou que seu país estaria interrompendo sua participação na Sinterruta da China, um projeto de infraestrutura bilionário. A decisão foi recebida com críticas por parte da China, que acusou os Estados Unidos de interferência e desinformação. Trump, por sua vez, pressionou o Panamá a tomar uma posição clara, mas essa situação poderá se reverter rapidamente, dependendo da evolução das relações internacionais. Nesse cenário caótico, como o Panamá conseguirá equilibrar suas alianças? E a crescente tensão entre essas potências realmente pode afetar a rotina do comércio mundial? A pressão dos Estados Unidos sobre a política panamenha continua a aumentar, especialmente após a divulgação de novas taxas que Trump planeja impor. O que significará essa nova direção em termos de economia e segurança para as partes envolvidas? Portanto, a perspectiva de um futuro onde o controle do Panamá se torna um ponto crítico de competição global levanta questionamentos profundos sobre como pequenas nações podem gerenciar relações complexas com potências econômicas. O que virá a seguir? Como a influência externa poderá moldar o destino de tanto o Panamá quanto do comércio global? As respostas podem ser mais surpreendentes do que se imagina. O Canal do Panamá continua sendo um ponto crucial no comércio global, mas agora enfrenta uma nova batalha geopolítica. A recente recusa de Panamá em permitir a passagem livre de navios dos Estados Unidos levanta questões sobre a soberania do país e sua posição entre superpotências. Além disso, a decisão de Panamá de se afastar da iniciativa da Rota da Seda da China indica uma mudança significativa nas alianças regionais. Com a presença crescente de Beijing e as ameaças de Donald Trump, o que realmente está em jogo no Canal do Panamá? Na sua primeira viagem oficial, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, visitou o Canal do Panamá, admirando a imensidão dessa via que transporta até 40% do comércio global. Durante a visita, ele questionou o presidente panamenho, José Rua Molino, sobre a mudança de atitude dos Estados Unidos que outrora queriam investir na construção do canal, para agora exigirem passagem gratuita. Por que Panamá, por um lado, fecha suas portas para os Estados Unidos e, por outro, interrompe sua colaboração com a China? Essas questões trazem à tona a política externa de Donald Trump. Com foco na segurança econômica e na proteção da soberania nacional, ele se preocupa com a influência crescente da China no canal que, embora administrado por Panamá, é vital para a economia dos Estados Unidos. O que pode parecer um simples canal, na verdade, é um complexo emaranhado de interesses políticos e econômicos que ameaçam desestabilizar a região. Diante desse cenário, Panamá resistiu às pressões dos Estados Unidos, acusando-os de espalhar mentiras intoleráveis sobre o controle do canal. O presidente Molino defendeu que o controle do canal pertence ao seu país e que não permitirá que potências externas interfiram em sua soberania. Essa tensão gerou preocupações tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália, já que a insegurança nas rotas marítimas pode afetar o comércio em níveis globais. Será que a resistência de Panamá em ceder às demandas dos Estados Unidos culminará em um confrontamento direto entre as potências? Com a escalada das tensões e o canal sob vigilância, a próxima jogada de Trump será crucial. A influência da China está crescendo, enquanto Panamá tenta balançar suas relações entre essas potências. A pergunta permanece: até onde Panamá irá para proteger sua autonomia e o que isso significa para o comércio global? À medida que as negociações avançam, todos os olhos estarão voltados para esta vital artéria marítima. O futuro do Canal do Panamá poderia redefinir as relações de poder na região e além. Com a presença chinesa se intensificando e Washington temendo violações da neutralidade, a tensão ao redor do Canal do Panamá aumenta. O presidente panamenho Molino mantém firme a negação de controle externo, enquanto a administração de Trump persiste em exigir supremacia americana. Gancho. Por que duas potências mundiais estão dispostas a sacrificar milhões em tarifas para controlar uma estreita passagem de 82 quilômetros? Um ruído de água batendo nas paredes de aço ecoa como um tambor de guerra.
Lembro-me de estar no cais, sentindo o cheiro salgado do oceano misturado ao vapor quente das máquinas. As embarcações rugiam, carregando até 40% do comércio de contêineres dos Estados Unidos. Cada navio, ao entrar, paga tarifas que sustentam a economia panamenha, mas que também alimentam disputas latentes. O canal, concluído entre 1904 e 1914, hoje transporta cerca de 6% do comércio marítimo global. Aproximadamente 14 mil navios, representando 52% das travessias, têm origem ou destino nos Estados Unidos. A China, segundo dados recentes, representa 21,4% do volume de carga, tornando-se o segundo maior usuário. Trump, eleito em 2024, reafirmou publicamente seu desejo de retomar o controle, citando cláusulas dos tratados de 1977 que permitem intervenção militar caso a neutralidade seja ameaçada. O presidente panamenho, José Raul Mulino, rejeita a passagem gratuita para navios americanos e acusa Washington de mentiras intoleráveis. Cliffhanger: será que o medo de um domínio chinês levará os Estados Unidos a agir militarmente, ou o Panamá encontrará um caminho para preservar sua soberania? Nos últimos dias, a bandeira chinesa foi vista em portos nas extremidades atlântica e pacífica do canal. Empresas de Hong Kong, como a subsidiária de um conglomerado de Hong Kong, operam terminais desde 1997, mas o controle real permanece nas mãos da autoridade do Canal do Panamá. As leis de segurança nacional chinesas podem forçar essas empresas a auxiliar em espionagem ou operações militares, criando uma sombra de influência invisível, porém tangível. Novo gancho: se a China não comanda oficialmente o canal, como suas pressões econômicas poderiam transformar essa rota em um campo de batalha silencioso? Em um flashback, sinto novamente o peso da brisa úmida contra a pele, o som dos guinchos metálicos e o cheiro de óleo queimado. Cada detalhe retrata um mundo onde rotas comerciais são linhas de frente estratégicas. A decisão de Mulino de não renovar o acordo com a iniciativa Cinturão e Rota eleva ainda mais o risco de um confronto indireto. Os aliados da região, como a Austrália, já sentem um aumento nos custos de frete, que dispararam em 2024 devido ao conflito no Mar Vermelho e à seca que limitou a capacidade do canal. As tarifas mais altas ainda não refletem inflação nos preços ao consumidor, mas o alerta permanece. Cliffhanger final: enquanto os mercados globais tremem, quem realmente controlará o fluxo de mercadorias que atravessa o Canal do Panamá nos próximos anos? A resposta pode redefinir o equilíbrio de poder entre as grandes potências. Resumo da parte anterior: o presidente panamenho José Raul Mulino rejeita a passagem gratuita dos navios americanos pelo canal. Agora, a disputa entre Washington e Pequim ganha novos contornos. Gancho explosivo: o Canal do Panamá, 82 quilômetros de pura estratégia, está prestes a virar o campo de batalha das grandes potências. Por quê? O canal liga Atlântico e Pacífico. Transporta cerca de 6% do comércio marítimo mundial e 40% das cargas em contêiner dos Estados Unidos. Mais de 13 mil navios cruzam anualmente, gerando receitas que ainda alimentam a soberania panamenha. Mas a China já controla 21,4% do volume de carga, investindo em portos nas duas entradas. Os chineses não comandam o canal, porém sua presença ecoa nos corredores de água, como um sussurro de aço e diesel. O governo americano, sob a bandeira de segurança nacional, ameaça usar a cláusula de intervenção militar prevista nos tratados de 1999. Semos atacaremos, ecoa a retórica de Trump. Cliffhanger: o que ocorrerá se Washington decidir agir? Resumo da parte anterior: a ameaça militar dos Estados Unidos paira sobre o canal, enquanto a China silenciosa aumenta seu domínio nos portos. Gancho provocador: você sente o cheiro de combustível e a vibração dos enormes pistões das embarcações que ainda cruzam livremente? A economia australiana, dependente de rotas marítimas, já sente o aperto. Fretes subiram 12% em 2024 devido à seca que limitou a profundidade do canal. Cada dia de atraso eleva o preço dos produtos nas prateleiras. Mulino insiste: nossa neutralidade permanece. Não entregaremos o canal a nenhuma nação. Ele recusa permitir trânsito gratuito aos navios de guerra americanos, desafiando uma promessa de Trump de retomar o controle. Enquanto isso, a presença chinesa nas pontas do canal pode servir de ponte para a coleta de inteligência, segundo as leis de segurança nacional de Pequim.
Um gesto pequeno nos terminais pode significar vigilância em escala global. Cliffhanger: será que a combinação de pressão americana e influência chinesa vai quebrar a neutralidade panamenha? Resumo da parte anterior. A neutralidade do canal está sob ataque de duas frentes: a promessa americana de retomar o controle e a expansão silenciosa chinesa nos portos. Gancho final. E se o Canal do Panamá, por séculos um símbolo de comércio livre, se tornar a peça central de um choque geopolítico? A disputa não é apenas sobre tarifas ou rotas, é sobre quem controlará o pulso vital do comércio mundial. Se os Estados Unidos acionarem a força militar, o canal pode fechar temporariamente, interrompendo o fluxo de milhões de toneladas de carga. A China, embora não possua o canal, já detém acesso a instalações estratégicas em ambos os lados. Essa presença poderia transformar o canal em uma antena de espionagem, capaz de monitorar navios de todas as nações. Molino, entre soberania e necessidade econômica, recusa ceder o direito de passagem gratuita. Ele enfrenta a pressão de Washington e o peso dos investimentos chineses, enquanto tenta manter o país neutro. Reviravolta chocante. Documentos vazados sugerem que o governo americano já está preparando um acordo secreto com países vizinhos para estabelecer bases logísticas nas margens do canal. Caso a disputa se intensifique, o futuro do canal está incerto. Ele pode permanecer como a artéria que alimenta o comércio global ou transformar-se no ponto de ignição de um novo conflito de grandes potências. Só o tempo revelará se a neutralidade panamenha sobreviverá ou se será engolida pelas ambições dos gigantes.